em primeira mão, que papo é esse, Samuca? Todo mundo agora quer o Caio Jorge. A gente também quer ele aqui, pô. Ô, Caramujo, eu tô aguardando aí para ver se vai chegar realmente alguma proposta oficial pelo Caio Jorge e se chegar, a não ser que seja uma coisa assim muito fora da curva, né? Quando a gente fala que o Cruzeiro, para tomar um café, para servir uma água ali na toca, teria que ser um papo aí de 30 milhões de euros, não é que o Cruzeiro está desesperado para vender jogador, né? Quando a família do Pedro, aí, a família do Lourenço assumiu o Cruzeiro, eles já fizeram todo um mapeamento, por mais que você não quer ficar gastando também dinheiro de qualquer jeito, né? E, e a avaliação é que o Cruzeiro fez aportes importantes, fez investimentos importantes, mas alguns davam para ter tido uma economia, pensando até em outro momento agora, né? Não é que agora o Cruzeiro não tem dinheiro. Se o Leonardo Jardim, aí já vamos até misturando os assuntos, o que o Leonardo Jardim pensa? Não é que o Cruzeiro não vai mais contratar jogador de, sei lá, 7, 8, 10 milhões de euros. Não, a questão não é essa. A questão é, aquele atleta que for custar isso, ele vale realmente isso? Para não, não, eu quero determinado jogador, vamos contratar e paga e pronto e acabou. Tem que ter um critério, né? Pode dar errado? Claro que pode dar errado. Mas por que o Cruzeiro precisa contratar? Vamos até entrar nesse assunto depois aí, que é o Peralta, e muita gente falando sobre uma tentativa de devolução. Por que o Cruzeiro tem que contratar o Peralta? O Peralta, isso, isso e isso. Então, ter um pouco mais de informação de que o Peralta vai vir ao futebol brasileiro, vai estar adaptado e vai render aquilo que ele rendeu lá nos tempos de Cerro Porteño. Aí eu estou citando só um exemplo para como que o Leonardo Jardim com o Joaquim Pinto, aí, gerente de scouting, que eles querem trabalhar para tentar evitar o erro. Vai errar? Óbvio, vai errar. Mas quando errar, errou com muito mais chance de acertar do que apenas um tiro aí dado no mercado. Então, repetindo aí, quando a gente falou sobre o Cruzeiro no mercado, o Cruzeiro vai investir, às vezes pode encontrar aí, o Leonardo Jardim com o scouting, com todo mundo ali no departamento de futebol. Não, esse atleta aqui, que é o perfil que o Cruzeiro quer, né? Jogador jovem, de potencial, que pode dar retorno financeiro num futuro próximo. Então, esse jogador aqui, por tudo que a gente avaliou, ele custa 10 milhões de euros. E aí? Ok, se tem o aval de todo mundo, se há uma chance de potencializar ainda mais, dele vir, dar retorno técnico num primeiro momento e depois ser uma alta venda, o Cruzeiro pode sim fazer o investimento. Não tem essa regra definida hoje pelo Pedro e pelo Pedro Júnior e por todos ali no Cruzeiro. O investimento, ele precisa se justificar para não simplesmente sair 10 milhões de euros aqui, 5, 8, 7, e quando vai ver já gastou uma fortuna e às vezes não precisava, né? Para você ter um elenco mais equilibrado e tudo isso. Então hoje, o Cruzeiro, desde que a família do Pedro aí assumiu, eles têm tudo mapeado. Em tal ano, o investimento, ou ao longo de alguns anos, né? E na entrevista para o Globo Esporte lá, o Pedro Júnior falou sobre 8 anos de aportes sendo feitos, e aí anualmente, né, 200, 250, 300, tudo isso já vem sendo calculado. É como se o Pedro Lourenço, ele compra o Cruzeiro e ele, é como se fosse ali na sua conta bancária, Caramujo, aí na sua poupança, aí você vai lá e olha, não, eu tenho aqui alguns bons milhões. Então, se eu ficar com esse déficit de milhões aí, é como se o Caramujo estivesse perdendo R$ 2 na rua. Então, que ele sabia desde o início, né, que ele ia ter que fazer aí alguns aportes, que com certeza vai passar a casa do bilhão, né? Então, isso já foi planejado desde o início. E por que eu estou falando isso? Porque o Cruzeiro não tem hoje, o Cruzeiro para fechar o ano vai ter que vender o Caio Jorge. Então, e muitos clubes são assim, né? O Cruzeiro não está nesse ponto, nem vai chegar nesse ponto, né? Mas para frente a ideia é aumentar receitas, potencializar tudo, voltar a ser frequente em Copa Libertadores.
brigar na parte de cima aí dos principais campeonatos, ter garotos para revelar e vender, ter essas contratações que, por exemplo, o Caio Jorge é um ótimo exemplo, né? O Cruzeiro fez uma aposta, de certa forma uma aposta alta, porque ele não vinha tendo sequência, pagou um valor aí interessante, com alguns bônus aí, tudo pode chegar a 7 milhões de euros, 7,5, mas mesmo assim, hoje a gente está vendo que foi uma baita aposta do Cruzeiro, né? Porque o atleta, com certeza, no momento em que ele for vendido, se for vendido, ele vai valer muito mais do que isso. Então, essa é a ideia do departamento de futebol hoje. E aí, sobre o Caio Jorge, não chegou nenhuma proposta até agora. Ontem a gente trouxe até uma informação que quando foi comprar o Igor Jesus, tem um ano a mais, mas foi para a seleção, ganhou Copa Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Isso tudo é importante numa avaliação de um atleta, né? Quando um clube vai comprar. E aí alguém perguntou lá no Cruzeiro, não sei se foi do próprio clube inglês do Nottingham, ou se um intermediário, se o Cruzeiro aceitaria ali uma conversa inicial pensando em 15 milhões de euros. E, obviamente, o Cruzeiro falou que não, e não teve nenhum fato novo nisso. Então, hoje eu acho difícil chegar uma proposta que, por exemplo, se chega um clube aí oferecendo 30, 35, acho que você pode dar uma balançada, mas nem assim acho que o Cruzeiro pensaria em venda, porque sabe que uma reposição neste momento seria muito difícil, né? E hoje, se sai o Caio Jorge do time, com essa fase que ele está vivendo, não tem reposição e o Cruzeiro sentiria muito a questão. Então, a ideia no Cruzeiro hoje é contratar e não vender, viu, Caramujo? Acho que existe também uma questão que é muito clara e evidente para nós torcedores, que a partir do momento que os atletas individualmente falando se destacam nos seus clubes, é natural que a vitrine volte a atenção para dentro, claro, do clube. No caso, esse bom momento vivido pelo Caio Jorge vai atrair esses olhares do mercado, né? E é muito importante que o Cruzeiro também saiba lidar muito com essa situação, porque, como disse o Samuel, né, o Cruzeiro não está preocupado e nem há uma necessidade na venda do Caio Jorge, mas com certeza, em algum momento, as coisas podem mudar, porque é um atleta que está valorizado, né, dentro do Cruzeiro, porque vem desempenhando também muito, mas o Cruzeiro também tem um planejamento com relação ao Caio Jorge muito claro, né? É um atleta que hoje está muito bem encaixado dentro da equipe. Ele, individualmente falando, já falou sobre o seu sonho, né, que é de seleção brasileira, que é de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a partir do momento que ele sai do Cruzeiro, talvez esses sonhos podem ficar mais distantes também. E, claro, vai o Cruzeiro prezar também de querer o atleta aqui, porque tem um compromisso esportivo muito claro também, né? O Cruzeiro hoje briga na cabeça do Campeonato Brasileiro, não é à toa. Tem também uma boa expectativa dentro do campeonato da Copa do Brasil, e isso também faz com que o Caio Jorge seja importante para o Cruzeiro dentro da Copa do Brasil. Mas vejo que as coisas têm se tornado cada vez mais evidente, claro, pelo bom momento do Cruzeiro. É um atleta que tem mostrado cada vez mais ter dado a volta por cima, vive um bom momento técnico, tem tido aí um faro de gols, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e tem uma coisa que acaba atraindo muito esses clubes, né, principalmente os clubes europeus, que já têm uma identidade muito bem estabelecida internamente. Porque o Caio é um atleta muito jovem, com grande potencial técnico, mas também com grande potencial de revenda. Se o Cruzeiro tem traçado esse perfil na hora de contratar, tem outros clubes também que têm esse mesmo perfil. Então, acho que cabe ao Cruzeiro saber lidar muito bem com essa situação também. Acho que para o mercado brasileiro é sempre muito ruim essa janela do meio de ano, assim, na questão de saídas, porque para você buscar uma reposição é muito complexo e isso pode atrapalhar muito a sua temporada. Então, você perder um titular absoluto, como é o caso do Caio Jorge, seria muito ruim esportivamente para o Cruzeiro. Agora, é evidente que a gente sabe que o Cruzeiro precisa, a médio e longo prazo, se tornar um clube que faça grandes vendas, né? Vendas potentes aí. Todo clube brasileiro, para ser sustentável, precisa disso, e com a gente não vai ser diferente. Então, eu acho que é uma questão, a gente não pode ter aversão à ideia da venda de atletas, em especial de atletas jovens e de muito potencial, como é o caso do Caio, mas o que o Samuel trouxe aí me deixa muito tranquila, porque eu acho que se for para sair, tem que ser por um valor considerável mesmo. Antes da gente entrar aqui na live, eu estava vendo uma notícia do Palmeiras, que agora não lembro o clube, mas sondando o Richard Rios,
e o Palmeiras colocando um valor assim absurdo, muito mais que 30 bilhões para abrir conversas. Então eu acho que se o Cruzeiro hoje tem na figura do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, essa tranquilidade de poder fechar o ano sem a venda de determinado atleta, então você pode se colocar numa posição muito mais tranquila para negociar, né? Uma negociação que realmente seja vantajosa para o clube. E aí isso passa por timing e isso passa por ter reposição no elenco, né? Até queria ver com vocês o que vocês pensam da possibilidade do Gabigol, né? Um elenco que tem o Gabigol, se ele já não seria essa reposição a uma possível saída do Caio Jorge. E só para fechar, tem que ver o desejo do Caio e do staff dele também, né? Porque não sei se é um atleta que tem esse interesse de voltar para a Europa, assim. Então, imediatamente, ele teve uma passagem lá marcada por lesões, né? Que não foi tão legal. Fez esse movimento de retorno aqui ao Brasil. E não sei se é uma pretensão tão imediata dele o retorno. Claro que todas as partes têm que conversar, né? Mas acho que também pode pesar um pouquinho isso. Se o desejo dele for permanecer no Cruzeiro e o Ancelotti tem olhado também, né, para o mercado, para o Campeonato Brasileiro no momento das suas convocações. Acho que se o desejo dele pesar também pode ser interessante para afastar qualquer tipo de sondagem aí em relação a ele. Eu acho que tem alguns pontos que a gente deve considerar nessa questão do Caio Jorge, que é o fato do Cruzeiro não precisar vender o Caio Jorge. Primeiro ponto, o contrato dele com o Cruzeiro é até dezembro de 28. Então, assim, não está correndo risco de perder ele tão cedo. Ô, Caramujo. Oi. E tem até um ponto aí, o Caio veio, ele tinha salário bom lá na Europa, né? Então ele não veio, o Caio veio ganhando salário dos tempos de Série B aqui, né? Não, então eu vi até muita gente, podia renovar o contrato do Caio. Não, ele já tem um vencimento legal, bem legal, muito legal. É isso, e o contrato longo, o clube está protegido. O Cruzeiro adquiriu 100% dos direitos econômicos dele. E atacante, gente, é o jogador mais valorizado no mercado. Então você vira e fala assim, não, 30 milhões de euros tem que vender o Caio Jorge na hora. E quanto custaria a reposição? 20? Quer dizer, e 20 num cara que seria uma aposta, né? O Caio Jorge foi uma aposta de 7 milhões de euros. Então, assim, a gente tem que entender isso aí também, né? Não é, não, vende o Caio Jorge. A gente não tem 15 atacantes prontos aqui para entrar no lugar dele. Inclusive, quando o Caio Jorge não joga, a gente precisa mudar a forma de jogar, né? Porque o Jardim tentou ali com o queridíssimo Lautaro, né? Que é o jogador que corre e pressiona, mas ele só faz isso, né? Ele não consegue acrescentar na parte técnica. Os outros atacantes aí, o Dineno já foi embora, mas é um jogador totalmente diferente. E o Gabriel, acho que é uma boa discussão, né? Se o Cruzeiro eventualmente aceita uma grande proposta pelo Caio Jorge, o Gabigol seria esse substituto? Ou vocês acham que o time precisaria mudar muito para o Gabigol fazer a mesma função do Caio? É isso aí, Nação Azul. Quero saber sua opinião sobre Caio Jorge. Será que o Cruzeiro acharia um outro atacante caso vender o KJ, né? Um jogador aí que chegou no Cruzeiro e arrebentou com a camisa azul celeste, vem arrebentando cada vez mais, né? Jogando pelo Cruzeiro, artilheiro. E o Cruzeiro já estipula aí para abrir conversas, né? Para saber se vai negociar ou não. O clube tem que chegar no mínimo com 30 a 35 milhões do valor para contratar o atleta. É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Poderia pedir um pouco mais? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do cabuloso, o maior de Minas, o Cruzeirão. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.